Gostaria de agradecer primeiro a equipe Leitipel, a todo mundo, fábrica, pessoal, representante de campo, Juninho, todo mundo, e falar que eu estou lisonjeado de estar fazendo parte desse projeto, porque sabido que a Leitipel é pioneira com os nossos dias de campo, nossas palestras técnicas, no qual a gente é responsável por levar conhecimento para o produtor. Então, devido a essa pandemia, tudo que está acontecendo, nós estamos engajados nesse projeto aí de estar levando conhecimento para o produtor através das lives. Já aconteceram outras duas, hoje está acontecendo essas e nós vamos tocando esse projeto aí para sempre continuar levando conhecimento de qualidade para nossos produtores. Nós vamos falar um pouco sobre pontos críticos na produção de silagem de milho. Esse primeiro slide que eu quero mostrar para vocês aí, pessoal, está listado a lista dos principais custos de produção que a gente tem dentro da fazenda, né? Concentrado, mão de obra, volumoso, energia elétrica, medicamento, parte de estrutura, parte de reposição de animais, a parte de reprodução. Como está grifado, a gente pode ver que está grifado aí mais acima, 50% esses custos estão direcionados para volumoso e concentrado. E por incrível que pareça, o volumoso e concentrado são uns custos onde o produtor tem mais capacidade de interferir da porteira para dentro. Porque é muito complicado o produtor interferir em preço de energia elétrica, preço de medicamento, questão de infraestrutura, alguns custos de reprodução com medicamento. Isso o produtor tem pouca capacidade de interferir. Já na questão de concentrado e volumoso, já são custos que o produtor tem mais, esses custos estão mais na mão do produtor. Por exemplo, se ele consegue produzir um volumoso de maior qualidade, ele consegue interferir na parte de concentrado e, consequentemente, melhorar seus custos. Então, esse custo que dá desprendido aí nesses 50%, que está dividido entre 35% a 38% relacionado a concentrado e de 15% a 18%, de 15% a 12% relacionado a volumoso, são custos que da porteira para dentro o produtor consegue mexer neles e melhorar sua rentabilidade. Nós sabemos que hoje nós estamos vivendo uma situação difícil na cadeia produtora de leite, devido ao preço, às vezes, que está sendo pago ao produtor, e aos custos que estão um pouco pesados. Para a gente ter uma noção desses custos, teve um anunciado da Embrapa, até pouco tempo atrás, que dizia que o produtor gastava, em média, 33 litros de leite para comprar um saco de ração, uma boa ração no mercado. Hoje em dia, ele gasta aproximadamente 47 litros de leite para poder comprar uma boa ração no mercado. Então, se ele consegue mexer nessa parte de custo de volumoso, produzindo uma silagem de melhor qualidade, produzindo um volumoso melhor, consequentemente, ele consegue mexer um pouco nesses custos, é uma forma mais fácil de mexer nesses custos e melhorar sua rentabilidade. Aqui nessa palestra, pessoal, nós vamos estar vendo três fases de pontos críticos na produção de volumoso. A primeira fase, nós vamos abordar um pouco do planejamento de uma lavoura, vamos falar da construção de uma lavoura produtiva, como a gente deve fazer para construir uma lavoura produtiva, e por último, vamos falar um pouco, e não menos importante, dos processos de ensilagem, os processos que envolvem a fabricação do silo depois da lavoura pronta. Vamos começar a falar um pouco de planejamento. A questão do planejamento, a primeira coisa que o produtor precisa entender que
ele precisa de levantar a necessidade de volumoso que ele vai ter na fazenda. Necessidade relacionada praticamente à quantidade. Levantar o número de animais que ele vai ter que alimentar na próxima seca, adicionar 15% a mais, que esses 15% são inerentes a perdas que vão acontecer no processo de ensilagem. Então, o produtor precisa de sentar com o seu técnico, precisa fazer uma evolução de rebanho para ter em mente a quantidade de volumoso que ele vai gastar no próximo ano. Precisa ter também um planejamento agronômico. O que seria esse planejamento agronômico? Fazer coletas de amostra de solo, fazer as interpretações dessas amostras, levantar custo de insumos para fazer uma compra estratégica. Todos itens que envolvem a parte agronômica, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente também. Planejamento de colheita. Por incrível que pareça, o produtor, quando ele vai iniciar o planejamento da sua silagem, ele já precisa ter em mente como que vai ser a colheita dele. Por quê? Dependendo de volume de lavoura que esse produtor planta, ele não consegue colher ela num curto espaço de tempo. Então, quando sentar para fazer o planejamento de necessidade de comida, o planejamento agronômico, ele já precisa ter um planejamento para a colheita, para saber se ele vai ter que fazer um escalonamento de plantio, se ele vai ter que fazer uma combinação de híbrido para aumentar uma janela de colheita. Então, o planejamento ele vai englobar desde a necessidade ou a quantidade de volumoso que ele vai necessitar para a próxima seca, até um planejamento agronômico e um planejamento de colheita, para que, na hora que chegue o momento da colheita da lavoura, ele não esteja transtornos como lavoura passando ou lavoura sendo colhida antes da hora. Então, esse planejamento é muito importante. E o que eu posso falar? Dentro desses 10 anos mexendo com agronomia e estando voltado muito para a área de silagem, o que eu posso deixar para vocês de recado, que os produtores que têm maior remuneração hoje, que têm maior rentabilidade na atividade, produtores que às vezes crescem em momentos de crise, são os produtores que mais se planejam, são os produtores que têm feito melhor esse planejamento. Vamos falar agora sobre construção de uma lavoura produtiva. A construção da lavoura produtiva, gente, ela leva em consideração esses 4 pilares. Primeiro, a condição climática, que geralmente não está muito na mão nossa, nós não conseguimos dominar muito isso, né? Tá a condição de solo, que é preparação de solo, correção, estruturação de solo, a parte de planta, que envolve os manejos, escolha de híbrido, e, por fim, a parte de manejo, que gira na condição de controle de pragas, controle de doenças. Então, quando nós conseguimos combinar esses 4 pilares, consequentemente, nós vamos ter uma boa produção. Agora, vamos dar uma olhada nesse gráfico aí. O que eu quero mostrar para vocês nesse gráfico? Quero mostrar para vocês o quão está difícil produzir alimento nas condições climáticas que nós estamos vivendo hoje em dia. Nesse gráfico aí, a gente pode visualizar que ele tem 2 linhas, essa linha de vermelho e essa linha azul. Essa linha de vermelho, esse trabalho ele foi feito em 1975 pela CPAC em Brasília. Esse gráfico mostra o quê? Dias de veranico e quantas vezes esses veranicos aconteciam durante o ano, né? Em 1975, nós podemos ver que, por exemplo, veranicos de 18 dias só aconteciam 2 vezes a cada 7 anos. Esse trabalho, pessoal, ele foi repetido pela Embrapa em 2013, nos mesmos moldes, onde
avaliaram os dias que tem veranico durante o ano e qual frequência que esses veranicos aconteciam. O que a gente pode observar? Que, por exemplo, no outro gráfico, veranicos de 18 dias aconteciam uma vez a cada 2 anos. E nesse gráfico, nós já temos veranicos de 15 dias acontecendo uma vez por ano, de 20 dias acontecendo uma vez por ano, de 25 dias acontecendo uma vez por ano. E, em casos mais extremos, ocorrendo veranicos de 30 dias uma vez a cada 2 anos. Então, se a gente parar e fizer um comparativo dessas duas situações, situação de ocorrência de veranico, que acontecia em 1975, e situação de ocorrência de veranico, que acontecia em 2013, nós vamos ver que nós estamos vivendo atualmente uma condição de veranico muito mais severa. E se a gente notar essa barra amarela aqui, isso aqui mostra para a gente quantos centímetros de raiz a planta precisa para poder suportar esses veranicos. Então, é rotineiro a gente encontrar anos que a gente enfrenta veranicos de 25 dias, ou às vezes uma vez a cada 2 anos, veranicos de 30 dias, mostrando para a gente, para a nossa planta suportar essa condição, ela precisa de um sistema radicular mais profundo. Aqui resume os dois quadros. Em 1975, probabilidade de veranico de uma vez por ano, de 13 dias. A planta precisava só de 65 centímetros de raiz para suportar esse veranico. Já em 2013, uma vez por ano, nós encontramos problemas com veranicos de até 25 dias, mostrando para a gente que a mesma planta que eu cultivava em 1975, ou o mesmo solo que eu plantava em 1975, já não cabe em grandes produtividades nos anos atuais que a gente vive. Atualmente, a gente precisa de plantas explorando mais solo, explorando, tendo mais raiz para poder fazer, suportar essa condição de estresse hídrico que a gente vive. Então, qual a conclusão que a gente chega no final disso? Que a gente precisa de fazer raízes. Nossas plantas precisam ter sistema radicular profundo. Nossa planta precisa de explorar solo, porque é natural, durante o ano produtivo, a gente ter problemas com veranico e plantas com sistema radicular mais profundo têm condição de vencer essa guerra aí. O que a gente encontra muito no campo, pessoal, é uma situação dessa. É o quê? É o solo geralmente corrigido num perfil de 20 centímetros, né, que está englobado aqui, e o subsolo com grande quantidade de alumínio que impede crescimento radicular. Então, nós precisamos de abolir essa situação que nós estamos aqui. Nós precisamos de corrigir perfil de solo para ter plantas mais resistentes a veranico e ter plantas mais produtivas. Como fazer isso? Aumentando as nossas doses de corretivo, né? Lógico, não é aumentar de maneira generalizada, é aumentar com acompanhamento técnico. Mas o que a gente pode ver aqui nessa imagem é que, por exemplo, 3 toneladas de calcário, nós temos um certo perfil corrigido, passando para 9 toneladas de calcário, nós vamos ter uma estrutura de solo melhor, raízes mais profundas e plantas com condições de resistir mais a estresse hídrico, né? E junto com esse aumento de dose de calcário, nós precisamos aumentar a incorporação desse calcário. Por quê? Calcário, ele não é móvel no solo. Então, se eu jogar uma dose de calcário grande e não incorporar bem essa dose de calcário, eu não consigo fazer esse calcário descer e não vou conseguir corrigir o perfil. Não vou conseguir corrigir esse solo em profundidade. Então, quando a gente for trabalhar com calagem, nós temos que procurar incorporar esse calcário bem, com grade pesada, pelo menos de 36 polegadas a 40 polegadas. Se não for possível, nós temos que
arar o solo, voltar, às vezes, ao tempo mais antigo. Pegar um arado de aiveca e vecar esse solo para incorporar esse calcário, ou um arado de disco, arar o solo para também incorporar esse calcário em profundidade. Então, o primeiro recado que eu quero deixar é o seguinte: nós precisamos de quê para melhorar nossas áreas? Aumentar as doses de corretivo, calcário principalmente, mas acompanhado de uma incorporação bem feita, né? E não é qualquer dose. Sempre recomendar procurar um técnico, um agrônomo, um técnico, um agrícola, para fazer essas recomendações e orientar na hora dessas incorporações. Esse trabalho aqui mostra o efeito da incorporação do calcário e da produtividade. Se a gente puder observar aqui, a gente vai ver que são doses variando de 0 até 8 toneladas. E incorporações variando de 15 centímetros até 30 centímetros, o que mostra ganho de produtividade, né? Saltando, por exemplo, de 5.689 no segundo cultivo, pulando para 5.800, e com doses maiores, pulando de 5.960 para 7.266 de ganho de produtividade, né? Você vê que a combinação que gera maior produtividade é a combinação de dose maior com incorporação maior. Trabalhar também, pessoal, para fazer essa correção mais bem feita, fazer essa correção de perfil, correção mais profunda, trabalhar com gesso agrícola, né? Que o gesso agrícola ele tem mobilidade no solo. Então, você joga ele por cima do solo, ele tem capacidade de arrastar os cátions, né? Arrastar cálcio, arrastar potássio, arrastar alumínio em profundidade também, proporcionando à planta uma condição de crescimento radicular melhor, né? E mostra muito bem isso, a distribuição de raiz de algodão, né, aumentada na presença de gesso. Aqui uma dose de 1,8 toneladas aqui uma produção de 1,8 toneladas, né, de algodão, comparado a uma produção de 2,6 toneladas de algodão, com 0 de gesso e 3 toneladas de gesso. 56% de incremento na absorção de nutrientes. Por quê? Porque a planta tem mais raiz, a raiz se aprofundou mais. Outro ponto crucial que a gente enfrenta quando a gente trabalha com silagem é a questão de compactação de solo, né? A gente pode ver nessas imagens aqui, por exemplo, lugar onde que foi feito o plantio, que você só vê o rastro que a botinha fez, que não aprofundou, não fez uma condição favorável para a planta desenvolver devido à compactação, né? A gente vê esse solo aqui, por exemplo, esse solo muito compactado, esse solo é uma situação onde o produtor trabalha com safra e safrinha de milho para silagem. Então, o que acontece? Esse solo ele vai sendo exaurido de matéria orgânica e uma pressão de compactação muito grande, né, faz com que o solo fique, fique praticamente, vire um cimento, né? O que causa, por exemplo, baixo crescimento radicular e faz com que essa planta não consiga expressar o potencial produtivo nela. Eu posso falar com vocês com tranquilidade. Esse é o maior desafio do produtor de silagem. Muito mais do que correção de solo, entendeu? É a questão de compactação do solo. E a questão de falta de matéria orgânica, né? Porque como o produtor faz o plantio e faz a remoção de toda a planta, leva toda essa planta para dentro do silo, a matéria orgânica fica praticamente zerada, né? E hoje em dia, a gente tem uma pressão muito grande por safra e safrinha. A maioria dos produtores nossos não quer produzir milho mais na safra. Ele quer fazer a safra e quer plantar uma safrinha, fazendo com que esse processo de compactação e de exaustão de matéria orgânica do solo ele aconteça com mais rapidez, né? Então, nós temos que tentar mudar esse conceito.
A única forma de mudar esse conceito é colocando carbono no solo, é colocando matéria orgânica do solo, né? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que passar a trabalhar com sistemas integrados. O que seria esses sistemas integrados? Seria combinar sistemas, ou seja, fazer a plantação de milho, né, consorciada às vezes com pastagem, e fazer uma safrinha de pasto. Para quê? Para me voltar a fornecer carbono ao sistema, fornecer matéria orgânica ao sistema e fazer uma reestruturação de solo, né? E eu quero voltar aqui para falar também a questão de esterco. Por exemplo, tem muito produtor que gosta de pegar e fazer uma aplicação de esterco, às vezes numa área dessa que já está pobre de matéria orgânica. Isso pode ser, em muitos casos, por exemplo, o produtor às vezes trabalha com esterco que não está bem curtido, rico em bactérias que fazem decomposição de matéria orgânica. Aí o produtor vem e faz aplicação de esterco num solo compactado desse aqui, as bactérias comem a matéria orgânica que está no esterco e depois vai para o restinho de matéria orgânica que tem no solo. E acaba fazendo, às vezes, uma situação pior, né? Hora de aplicar o esterco é com carbono no solo. Ou seja, eu plantei minha lavoura, colhi minha lavoura, deixei a braquiária crescer, assim que eu termino, às vezes, de colher minha lavoura, assim, aí eu vou fazer aplicação de esterco em cima dessa braquiária, estimular essa braquiária a crescer, para assim fazer matéria orgânica e fazer matéria orgânica com mais sustentabilidade. Nós temos várias opções de estar repondo essa matéria orgânica nas nossas áreas de silagem. A primeira das opções, e a mais usada e a mais efetiva, na minha opinião, seria a adoção de um sistema consorciado com braquiárias. Por quê? A braquiária tem um sistema radicular muito potente que ajuda muito nessa estruturação de solo, né? E ela tem uma capacidade, igual dá para a gente ver aqui, ó, de produzir em torno de 6 a 8 toneladas de palha, né? Que é palha oriunda de folha, e produzir mais 4 a 6 toneladas de raiz, entendeu? Então, a planta de braquiária, ela consegue produzir um volume parecido de palha com um volume parecido de raiz. Então, junto com a matéria orgânica que você põe em cima do solo, você já adiciona uma matéria orgânica provinda de raiz, que é muito interessante. Então, para as nossas áreas de silagem pegar mais sustentabilidade, nós precisamos trabalhar com milho na safra e, em muitos casos, trabalhar uma braquiária na safrinha, para dar sustentabilidade ao sistema. Além da braquiária voltar para o nosso solo aproximadamente aí 50 kg de potássio e 50 kg de nitrogênio, né? A braquiária, ela tem uma enzima chamada brachilactônia, que ela tem capacidade de transformar o nitrato em amônia. Então, quando você tem palha de braquiária, raiz de braquiária, você tem essa presença dessa enzima que consegue voltar nitrogênio para sua lavoura de milho no próximo ano. Outra opção também é trabalhar um sorgo granífero, né? Regiões que têm mais aptidão agrícola, que têm mais aptidão de agricultura, você consegue colher uma lavoura de milho para silagem, plantar um sorgo granífero, colher o grão desse sorgo, fazer um grão reidratado e mesmo assim voltar de aproximadamente 6 toneladas de palha e 2 toneladas de raiz para o sistema, né? Outra opção seria o milheto, né? Plantado pós-milho, você tira o milho para silagem, entra plantando o milheto, né? Que produz lá suas 4 toneladas e meia de palha, mais 1 tonelada e meia de raiz, e o milheto com uma característica muito positiva, que é raiz profunda, né? Raiz que vai pegar aquele calcário que a gente jogou lá no início e arrastar ele no perfil,
fazendo com que eu corrija meu solo em mais profundidade, né? Aqui é um exemplo de um milheto granífero, né? Plantado muito na região de Goiás, onde o cara tira a silagem, planta o milheto, colhe os grãos desse milheto, né? Que esses grãos de milheto são bem valorizados em algumas regiões, porque tem um teor de proteína um pouco maior, tem um perfil de aminoácido, às vezes, até melhor do que o grão de milho, pode ser usado também na fabricação de ração. Ou, se não, você pode plantar o milheto e fazer silo dele. Não tem importância. Eu estou tirando a palha, mas eu estou tendo raiz para poder melhorar meu sistema e vai ter uma rebrota que eu posso dessecar no início das chuvas e fazer um plantio direto. Opções também de cultura de inverno, que seria a aveia ou a cevada, né? Que produz uma quantidade grande de matéria orgânica, grande de carbono, né? Tem uma relação carbono e nitrogênio boa, de 45:1, então a palhada não decompõe com muita rapidez, né? Mas é uma cultura que a gente tem que posicionar mais no inverno. Então seria, às vezes, uma opção para o cara que mexe com o pivô. Faz 2 safras de silagem, para no inverno e deixa o pivô coberto de aveia para poder fazer matéria orgânica, descompactar solo, né? Suprimir erva daninha. Então, opções tem, né? Nós precisamos de pôr nosso sistema mais sustentável, né? Não que eu quero abolir safrinha. Ah, eu vou fazer safrinha, eu vou colocar pelo menos uma braquiária associada à minha safrinha. Para quê? Para a hora que eu colher essa safrinha, seja ela de sorgo ou seja ela de milho, eu tenho a braquiária instalada, né? Que no início das próximas chuvas ela vai brotar e eu vou dessecar e vou fazer o plantio direto em cima dessa palhada de braquiária. O que a gente não pode, de hipótese alguma, é continuar nesse sistema aqui, ó. Nesse sistema de solo exaurido, né? Porque nós precisamos de produzir silagem, não é 1, 2 anos. Nós não temos área para isso. Geralmente, a área que o produtor planta é a mesma todo ano. Então, nós temos que cuidar desse solo, sair desse sistema e pôr um sistema mais sustentável, um sistema que, mesmo produzindo silagem, a gente consiga agregar matéria orgânica nele. Vamos para frente. Aí, aqui está mostrando os objetivos finais dessa construção dessa palha no sistema. Por exemplo, eu tenho um solo aqui que está bem mais protegido, né? Aqui para você ver, olha o termômetro medindo a temperatura desse solo, 29 graus. Tem um termômetro medindo a temperatura de um solo exposto, 64 graus. Um milho aqui pelejando para nascer, todo travado, né? Porque não consegue nascer, o solo está zerado de matéria orgânica, né? Ele está lacrado. E aqui já um sistema onde foi feito o plantio do milho, silagem, em cima de uma palhada de braquiária. Vamos falar agora um pouquinho sobre o gargalo que nós temos na parte de produção de silagem, o ponto crítico, que é o ponto de adubação para a produção de silagem. Por que eu falo que é um ponto crítico? Porque quando a gente trabalha com silagem, nós não podemos trabalhar com cálculos de adubação voltado para exportação de nutriente. Nós temos que trabalhar com cálculos voltados para extração de nutriente. Por quê? A planta extrai esse nutriente e esse nutriente vai todo embora na silagem para a boca da vaca, né? Então, a analogia da dieta da vaca com a adubação para silagem, ela pode ser bem feita. Por quê? A planta tira do solo, eu levo essa planta toda e põe na boca da vaca. Então, o que eu posso adiantar? As adubações feitas para silagem estão sendo subdimensionadas. Estão colocando pouco nutriente por causa dessa relação de extração que tem na silagem. É o que a gente pode ver nesse quadro, né? Esse quadro comparativo. Está comparando aqui, por exemplo, adubações para produção, né, de 10 toneladas de grão por hectare
e adubações para produção de 20 toneladas de matéria seca de silagem por hectare. Essas produções são equivalentes, viu, gente? Porque para eu produzir 10 toneladas de grão, eu tenho que ter mais ou menos 20 toneladas de matéria seca. Então, elas são equivalentes. Mas na hora que a gente observa a quantidade de nutriente que está indo embora, a gente fica assustado, né? No grão, 175 kg de N, na silagem 200. E olha o potássio. Quando eu produzo grão, 10 toneladas, lavoura equivalente, eu estou levando 68 kg de potássio embora. Quando eu estou produzindo silagem, eu estou levando 145 kg de potássio embora. Outra questão, magnésio. Grão, eu estou levando 11 kg embora. Silagem, eu estou levando 46 kg embora. É normal, hoje é normal, a gente rodar lavouras e se deparar com deficiências de magnésio. Por quê? Às vezes o cara está trabalhando silagem em cima de silagem, subdimensionando as adubações, subdimensionando as correções, e alguns nutrientes estão indo embora e o produtor não está percebendo, né? Um comparativo desse aqui, ó, são 240 quilos de cloreto de potássio a mais do que o grão. 300 quilos de calcário a mais do que o grão, né? Uma média de 6 autores, a gente precisa de 3 quilos de N para cada tonelada de matéria verde que eu quero produzir. 2 quilos de fósforo para cada tonelada de matéria verde que eu quero produzir e 2,5 kg de potássio para cada tonelada de matéria verde que eu quero produzir, né? O que a gente encara na realidade aí são, às vezes, produções um pouco maiores do que as adubações que estão sendo feitas, o que vai tornar o sistema a longo prazo insustentável, né? Aqui é outra tabela, né? Aqui já é uma condição de safrinha, 6,5 toneladas de grão, 13 toneladas de matéria seca de silagem, né? Então, aí você para, às vezes o produtor está fazendo safra e safrinha de silagem, né? A hora que você soma essas duas adubações, essas duas extrações, tanto na safrinha como na safra, você vê que o produtor, às vezes, ele está adubando muito aquém do que a planta necessita. Aí você chega no campo, é normal você se deparar com umas condições dessas. Deficiências severas de nitrogênio, deficiências severas de potássio, né? Infelizmente, nós temos que corrigir isso para a gente ter maior produtividade, para a gente dar sustentabilidade para o sistema. Esse aqui é o mais interessante, que eu quero mostrar bem para vocês. Aqui é o sorgo, é o danado sorgo. O sorgo é o seguinte, pessoal, nós temos que entender que o sorgo, ele é resistente à seca. Ele não é resistente à baixa adubação. Então, o que acontece? O sorgo, ele tem um sistema radicular mais ramificado do que o milho, mais potente do que o milho. Ele produz um volume de massa, às vezes, um pouco aquém do milho, porém, o sorgo é muito eficiente em extrair nutriente do solo, né? Então, nós temos que se atentar a isso. Se a gente pegar aqui e observar uma produção de sorgo de verão, com 50 toneladas por hectare de massa, chega a tirar 214 quilos de N do solo, 98 quilos de potássio, e fica abismado, ó, 270 quilos de potássio. Então, às vezes, é normal o produtor questionar a gente. Ô, Raul, eu plantei uma área de sorgo ano passado, cara. Eu plantei depois a mesma área e não dou conta de produzir bem mais, né? Então, exaure o solo, não tem jeito. Nós temos que rever esse conceito de adubação de sorgo para a produção de silagem, né? Safrinha aqui, mesma coisa. Às vezes, a gente consegue produzir até 30 toneladas por hectare de sorgo safrinha, 137 quilos de N, 135 quilos de potássio, né? Vamos ficar atento com o sorgo, moçada.
Sorgo é muito resistente à seca, mas em questão de nutrição, é muito parecido com o milho. Não tem como a gente mudar isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre outro ponto bem interessante na questão de silagem, que é a escolha de um bom híbrido. É muito importante a gente escolher um bom milho para silagem, né? Não é qualquer milho do mercado que a gente vai posicionar para silagem. O milho para silagem, ele precisa de combinar dois fatores fundamentais. Primeiro, ele precisa de produzir massa, que é o que vai diminuir os custos do produtor e vai fazer o produtor ficar mais eficiente em produção de silagem, mas ele precisa ter muito grão. Por quê? É a gasolina azul, é o que vai fazer a vaca dar leite, é o ouro do negócio, é o que precisa ser valorizado, né? Então, a primeira coisa tem que combinar produção de grão mais produção de massa, né? Então, o que a gente pode ver? Alta produtividade de grão, tem que ter bromatologia, né? Precisamos de qualidade, digestibilidade de fibra, né? Conversão boa de quilos de carne, quilo por quilo de matéria seca ingerida, mesma coisa para leite. Tem que ter um como grosso. Por que como grosso? Porque na grande maioria das vezes, o como do milho, a lignina, ela está concentrada na parede do como, né? E o centro do como é mais tenro, tem menos concentração de lignina. Então, quanto mais grosso o como do milho é um indicativo que o milho é um milho de qualidade de fibra melhor. Sanidade foliar, a gente precisa ter. Tolerância ao acamamento, ciclo longo. Grãos profundos é uma característica muito importante que está ligada a processamento, né? Sabuco mais fino está ligado a menos sobra de comida no coxo e estabilidade. O híbrido de milho para silagem tem que ser estável, né? Ele tem que produzir bem, né? Seja às vezes na safra ou na safrinha. Aí é uma foto representativa, né? Como melhorar um híbrido para silagem, né? A gente tem que, para a gente ter um bom milho, a gente tem que ter uma qualidade de planta boa, com a participação de grãos bons, né? Grão profundo, sabuco fino, né? Igual eu falei no último slide, lá no último slide, como grosso, bom indicador de digestibilidade, que é aquilo que eu falei. A lignina está concentrada na parede do como do milho. Então, quanto mais grosso esse como eu tenho mais estrutura interna que não é tão lignificada, que vai me dar uma predisposição de uma digestibilidade melhor, né? Agora vamos para mais um gargalo, mais um ponto importante que a gente tem que observar na hora de produção, da produção de silagem, né? Que é o peso da plantabilidade na produção e na qualidade das nossas silagens. De cara, o que eu posso falar? Um plantio bem feito, ele vai corresponder de 50% a 60% do sucesso da sua lavoura. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Não tem como questionar, né? E eu vou mostrar para vocês nessa imagem aqui agora, né? Qual que é o impacto de uma boa regulagem da plantadeira? Qual que é o peso de uma boa regulagem de uma plantadeira? É um gargalo que a gente encontra muito no campo, né? Geralmente o produtor está preocupado em plantar. Geralmente plantar depressa, plantar rápido. E aí a gente vai encontrar muitas situações parecidas com essas. Baixa distribuição de plantas, entendeu? Às vezes o produtor está preocupado em colocar só 5 sementes por metro que o técnico recomendou. Só que ele esquece que o negócio não é 5 sementes por metro. É uma semente a cada 20 centímetros. Entendeu? Nós temos que apagar da nossa cabeça a questão de número de sementes por metro. E colocar de agora em diante que não são 5 sementes por metro mais. É uma semente a cada 20 centímetros. Por que isso?
eu preciso de ter espigas homogêneas, né? Como a gente vê nessa figura aqui. Plantas bem distribuídas vão me gerar espiga homogênea. Plantas mal distribuídas vão me gerar espigas de tamanho diferente, que, consequentemente, não vai gerar uma produção alta. Por exemplo, a gente tem que tolerar no plantio máximo de duplas de 3% e o mínimo de falhas de 1%. O que significa dupla? Dupla é o espaçamento que a gente tem, ou seja, 20 centímetros por semente, por planta. A gente tem que tolerar menos metade desculpe. As duplas são consideradas quando eu tenho metade do espaçamento preconizado, ou seja, 20 centímetros. Se eu tenho uma planta espaçada da outra de 10 centímetros, isso é considerado uma dupla. E falha é considerado quando? Quando eu tenho 1,5 vezes o espaçamento que eu quero. Se eu quero 20 centímetros entre planta e tenho 30 centímetros entre planta, aí eu já considero como uma falha, né? Podemos ter no máximo 3% de dupla e 1% de falha. Isso é medido, pessoal, através do coeficiente de uniformidade, né? Que é uma maneira estatística de você medir isso. E o que a literatura fala? Para cada 10% de CV que a gente perde 2,3 sacos de milho por hectare, ou 700 quilos de silagem por hectare. Então, é normal a gente chegar no campo, a gente mede isso, faz esse trabalho na Leitipel, e a gente fazer essa medição e encontrar o CV de 40% a 50%, sendo que o tolerável é 25%, entendeu? Isso é normal. Então, se a gente fazer uma continha básica, né, a cada 10% eu perco 2,3 sacos. Se eu tiver um CV aí de 40%, eu estou perdendo aí muito milho, né? Estou perdendo aí, vamos fazer a continha. 40 vezes 2,13. Eu estou perdendo 30 sacos de milho por hectare, né? Então, eu estou perdendo muito milho. Então, o que acontece? A gente tem que ficar muito atento a essa questão de distribuição, né? E voltando aqui, o principal fator de ter uma má distribuição de plantas, né, é a velocidade. Sem dúvida nenhuma é a velocidade. É o excesso de velocidade da plantadeira que vai fazer com que a gente perca essa melhor distribuição de planta, né? Para a gente ver aqui o tanto que a velocidade influencia, ó, quando eu saio de 4, eu tenho que distribuir 4 sementes por metro com 5 quilômetros por hora, eu vou ter mais ou menos um fluxo de semente de 5,6 sementes por segundo. Quando eu vou distribuir as mesmas 4 sementes em 9 quilômetros por hora, eu tenho um fluxo de semente de 10 sementes por segundo, né? Para a gente fazer um comparativo. Eu não entendo muito de arma, não, mas eu tenho certeza que muita arma automática não solta 10 balas por segundo. E a plantadeira rodando a 9 km por hora tem que soltar 10 sementes por segundo. Então, eu rodando a 9 km por hora, minha plantadeira não tem tempo de depositar a semente no disco, descer essa semente pelo tubo, não tem condição do negócio dar certo, entendeu? Então, a gente tem que ficar bem atento à velocidade das nossas plantadeiras. E o resultado é esse aqui. Quando a gente tem uma desuniformidade de distribuição de planta, ou a desuniformidade de profundidade de planta, a hora que esse milho nasce, nós vamos encontrar na lavoura uma situação parecida com essa. Milho em idades diferentes, V3, V4 e V5, milhos com distância entre plantas diferentes, né? Que, consequentemente, vai gerar isso lá na frente para a gente, que é uma planta com espiga pequena, outra planta com espiga maior,
uma planta ficou dominada, nem espiga ela deu. Isso aqui é consequência de uma má distribuição de planta. Então, a gente tem que ter em mente o quê? Não basta ter estande, a gente tem que ter distribuição. Eu quero 50 mil plantas por hectare, 60 mil plantas por hectare, mas eu quero 60 mil plantas por hectare bem distribuído, né? Agora eu quero bater um papo com vocês sobre esse quadro. Esse quadro eu peguei do pessoal da KWS, professor Dimas Cardoso, aonde ele mostra uma lavoura com potencial de 10 mil quilos de grão, 19 toneladas de matéria seca, e uma lavoura com potencial para produzir 28.500 litros de leite por hectare. E aqui foi elencado aqui os principais erros de manejo que a gente tem no momento da semeadura, né? Que é o manejo da área, seria o preparo de solo, manutenção da plantadeira mal feita, população de plantas inicial ruim, mecanismo distribuidor de semente ruim, mecanismo distribuidor de adubo, né? Profundidade de semente inadequada e velocidade de plantio alta. Nós elencamos todos esses itens, né, que o produtor precisa de ver, e foi dado uma nota em termos de porcentagem de perdas. Então, manejo bem feito da área, mal feito da área, que é um preparo de solo mal feito, gera 5% de perdas. Manutenção da plantadeira mal feita, 2% de perda. População inicial ruim, 8% de perda. Mecanismo dosador de semente ruim, mal regulado, 3% de perda. Mecanismo de distribuição de fertilizante, 4% de perda. Profundidade de semente desuniforme, 2% de perda. E velocidade de plantio alta ou velocidade de plantio inadequada, chegando a 10% de perda. Então, quando a gente pega esse valor potencial que a lavoura tinha e eu jogo todas essas perdas que podem acontecer no sistema, se ele não for bem manejado, eu caio cerca de 2 toneladas de grão por hectare, ou 5 toneladas de matéria seca por hectare, né? Ou, se não, 8.000 litros de leite por hectare. Então, resumindo o que a gente falou anteriormente, um manejo de semeadura mal feito, né? Planta mal distribuída, velocidade alta, manutenção mal feita, chega a gerar perdas em produtividade ao redor de 5 toneladas de matéria seca, né? 5 vezes 3,5, 18 toneladas de massa verde por hectare. É loucura o negócio. É muito dinheiro que às vezes a gente perde sem perceber, né? E outro detalhe que eu gosto de falar quando eu analiso essa tabela é que isso aqui, gente, é custo zero, não custa nada. Para fazer isso, não tem dispêndio de dinheiro, o produtor não gasta dinheiro, é só fazer manejo correto. É a tal da tecnologia de custo zero. Por isso que eu quis pôr essa planilha aqui e mostrar para vocês. Perde-se muito, né? Perde-se muito grão, consequentemente, perde muita qualidade da silagem, perde muita massa de silagem, perde muito leite com uma tecnologia de custo zero. Vamos falar agora de outro ponto, né? Que é o uso de fungicida. É questão de uso de fungicida nas nossas lavouras de silagem, né? Que é um negócio que a gente tem mostrado que tem dando grandes ganhos produtivos, né? A questão de fungicida que a gente pode estar falando, temos 2 idades ideais de fazer aplicação. Última passada do trator e no pré-pendoamento, que é no VT, né? A gente, basicamente, nós estamos feito mais no V8, que é a última possibilidade que a gente tem de entrar na lavoura. Essa aplicação do VT é mais para quem tem outro tipo de tecnologia, tem uma parruda, né? Tem um pulverizador autopropelido. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Mesmo em aplicações feitas na última entrada do trator, nós temos ganhos de massa verde em torno de 3 toneladas por hectare.
ganho de produção de leite de até 2.400 quilos por hectare de leite. Então, o fungicida hoje deixou de ser um uso precário para ser um insumo para ser usado em toda a lavoura, né? Aqui é outro ensaio, né, mostrando ganhos de até 1,5 kg de leite por vaca e 140 gramas de carne. Vamos falar agora, um pouco agora, sobre os processos. Falamos muito sobre lavoura, né? Muito sobre a construção da lavoura produtiva, e vamos falar um pouco sobre processo. O processo está ligado aqui, o que a gente pode falar? Um limite de corte entre 30 e 37 por cento de matéria seca, né? Que seria grão farináceo. O ideal considera de 32 a 35, né? Determinação do ponto de colheita. O ponto ideal gira em torno de 35% de matéria seca, ou seja, metade do grão tem que estar grão farináceo mais duro e metade leitoso. Isso aqui eu considero o momento ideal para fazer esse corte, entendeu? É onde a planta vai ter um amido acumulado entre 80% e 90%, né? Aqui é uma tabela bem parecida, né? Mostrando, por exemplo, quando eu tenho o ponto leitoso, a produção de leite de 17 quilos, quando eu vou para o grão farináceo, matéria seca de 33%, minha produção podendo chegar até 19 quilos de leite, né? Isso aqui eu considero um ponto ideal, um bom ponto para fazer a colheita das nossas silagens, né? Ponto de colheita, aqui a gente pode observar um ponto de colheita antecipado, que pode gerar para a gente, né, um gap aí de 10% de matéria seca, né, que, por exemplo, uma silagem colhida com 20% de matéria seca, produzindo muito efluente, né, produzindo aí fermentação butírica, que a gente não quer, a gente quer dispensar na silagem, né. E outra coisa também, um ponto de colheita antecipado desse, se a gente observar aqui, ó, a cada 10 carretas que o produtor colhe basicamente uma carreta só com água, né? Então, colher silagem no ponto gera para a gente também até um ganho no transporte dessa silagem, né? Aqui é uma cena comum da gente encontrar no campo, né? Silo chorando, isso aqui, consequentemente, foi colhido mais verde, então ele teve uma perca de matéria seca grande aqui. Aí pode sentar o produtor aqui na frente chorar também, porque fica ruim, né? Ponto de colheita ideal, 32 a 35% de matéria seca, né? Ponto de colheita, às vezes, antecipada, acima de 37% de matéria seca, que vai gerar para a gente a dificuldade de compactação, né? Não vai conseguir processar grão, isso aí vai gerar mais sobra no coxo, né? E prejuízo, consequentemente. A altura de corte, a gente deve trabalhar em torno aí de 25 centímetros, no mínimo 25 centímetros, porque a hora que a gente passa a cortar com menos de 25 centímetros, eu passo a levar, às vezes, muita terra para dentro do silo, né? Eu passo a levar impureza para dentro do silo, atrapalha a fermentação, e além do que, essa estrutura da planta aqui é a estrutura mais lignificada, ou seja, é a estrutura de pior qualidade que eu tenho na planta de milho. Corte e processamento de grão, o que a gente pode falar aqui? A gente precisa de trabalhar com a peneira, né, para avaliar essa questão do tamanho de grão. É muito complicado, às vezes, né? Eu sei que os nutricionistas precisam dessa peneira aqui para fazer as dietas, mas o ideal é muito complicado, às vezes, o produtor, você chega no produtor que está com o silo pronto, o produtor vira para você e fala assim, não, vamos lá passar a peneira que eu quero ver como ficou a partícula do meu silo. Aí eu penso assim, nós vamos passar a peneira lá no seu silo pronto, para quê? Para às vezes ver que está errado e nós dois sentar e chorar junto, né? Então, o que acontece? A peneira, ela é muito importante para a gente fazer a avaliação na hora que está fazendo o corte dessa silagem. Por quê? Porque é através da peneira que eu vou definir o tamanho de partícula que a minha ensiladeira vai trabalhar. Então, é um processo muito interessante ser feito
antes de começar a fazer a silagem, ou quando esteja sendo feita a silagem, né? Então, a gente tem as peneiras, né? 19 milímetros, 8 milímetros, 4 milímetros, né? Se a gente tem uma concentração alta de forragem na primeira peneira, a gente favorece a ruminação, mas sobra muito no coxo. Se tiver entre essa peneira aqui, a gente vai ter um melhor aproveitamento de silagem. Se tiver muito concentrado nas peneiras baixeiras aqui, a gente vai ter, às vezes, risco de uma acidose, problema de, né, inversão de açúcar de leite, problema de acidose de forma geral, né? Então, é importante a gente trabalhar com a peneira, muito importante, e trabalhar com a peneira antes de começar a fazer a silagem. Para quê? Para definir bem qual que vai ser minha partícula, qual que vai ser meu tamanho de corte. Processamento de grão, o que a gente precisa ficar atento, né? Ensiladeira comum, a gente vai conseguir trabalhar aí entre 6 e 15 milímetros. Nas ensiladeiras comuns, eu gosto de avaliar a partícula depois que eu avalio processamento de grão. O que eu faço quando eu tenho uma ensiladeira comum que não é automotriz? Eu vou no campo, né? Vou avaliar se o grão está sendo processado e só depois eu vou estipular qual o tamanho de partícula está processando o grão de acordo com o que eu estou querendo, e dali em diante eu vou trabalhar com esse tamanho de partícula, focando em processamento de grão. Quando eu tenho automotriz, aí é mais tranquilo. Eu tenho o cracker, né, que vai fazer o processamento de grão. Eu posso trabalhar com tamanho de partícula entre 16 e 22 milímetros. Hoje, as automotrizes mais novas já estão saindo com o shared layer, que é uma nova tecnologia, né, que tem uma inversão da velocidade dos rolos que possibilita o produtor a trabalhar com tamanho de partícula maior que 20 milímetros, né, com o mesmo processamento de grão. Ajustar bem, gente, as facas e as contrafacas da máquina, né? Por exemplo, as contrafacas têm que ser ajustadas pelo menos 3 vezes por semana. Tem que estar a distância da faca e da contrafaca de 0,5 milímetros ou uma folha de papel A4, né? A fiação de faca tem que ser feita pelo menos 2 vezes por dia para melhorar o processamento de grão e a questão do corte também, né? Trabalhar na rotação recomendada pelo fabricante. Essa fiação de faca, ela é muito importante porque além de melhorar o processamento de grão, além de melhorar a picada da forragem em si, ela melhora também até o consumo de diesel, né? A gente ficar ligado na distância do rolo do cracker, quando for trabalhar com a automotriz, né? A distância do cracker, 2 milímetros, que é o ideal. Essas duas tabelas aí, gente, é para mostrar o quanto a gente ainda está falho em processamento de grão. Esse é um trabalho realizado pelo PDPL, esse trabalho aqui realizado pelo PDPL, mostra para a gente que 93% das nossas silagens não estão com grão processado, entendeu? E esse trabalho, por mais incrível que pareça, já é um trabalho realizado na região do Paraná, onde você tem muita automotriz, e mostra que lá 69% também não está sendo bem processado. Então, aqui mostra que nós estamos perdendo muito dinheiro por causa de processamento de grão, né? Nós temos que focar nesse processamento de grão, porque está indo muita amido embora, está indo muito dinheiro embora. E o problema é o seguinte, a hora que você pega a sua análise e manda analisar no laboratório, o laboratório faz uma análise in vitro. Então, tudo que tem na silagem, ele quantifica para você. Mas se você tem uma silagem que não está com grão bem processado, você chega para o campo, vai fazer uma dieta, essa dieta não dá o mesmo resultado que você estava esperando, né? Aqui é uma forma prática de você avaliar processamento de grão, que é o copo descartável, é o copo de 1 litro, né? Você pega um copo de 1 litro, enche ele de silagem, sem socar, despeja essa silagem no chão e conta.
aceitável 2 a 3 grãos inteiro para automotriz e 4 a 5 grãos inteiro para forrageira comum. E o grão tem que estar triturado, não é só machucado, entendeu? Então, se eu tenho 2 a 3 grãos inteiros e 1 litro de silagem, minha silagem está com processamento aceitável. Se eu tenho 5 grãos inteiros e 1 litro de silagem, e na forrageira comum, eu estou tendo um bom processamento de grão. Né? A questão da compactação, a gente tem que ficar muito atento também, essa questão, né? A gente trabalhar com compactação de camadas de 15 a 25 centímetros, né? O peso do trator deve ser de 40% a 50% da capacidade de massa colhida. Então, o que acontece? A gente observar esse quadro aqui, a gente vai ver. Se eu tenho uma colhedeira que colhe 80 toneladas por hora, que é o que essas automotrizes nossas colhem, eu preciso de ter 32 toneladas de peso caminhando sobre essa massa para ter uma boa compactação. Ou seja, eu tenho que ter 2 a 3 pá carregadeira pisando esse silo. Isso aqui é um dado muito legal, que a fonte é do pessoal da Nutron, que eu gosto muito de usar essa tabelinha aqui no campo. Né? Compactação aí sendo aí realizada. Né? A gente ficar muito atento quando a gente trabalha com automotriz, né? Para abrir frente de serviço, nunca trabalhar um buraco de silo só. Né? A questão da vedação, que o produtor não pode nem questionar a questão de vedação, porque a lona representa 2% do meu custo de produção. Então, não posso trabalhar com lona de qualidade inferior. Eu tenho que trabalhar com uma lona boa, porque a representatividade da lona no custo e o que essa lona vai garantir para a gente é muito grande, né? Então, a gente tem que dar atenção para a quantidade de micra que essa lona vai ter. Precisa de uma lona de 150 a 200 micra. E uma lona que ela tem elasticidade. Às vezes você trabalha com uma lona de 150 micras, mas como ela tem uma elasticidade boa, ela me dá uma proteção, às vezes, maior do que uma lona de 200 micras. Né? Então, trabalhar com lona de qualidade é muito importante. Né? Isso aqui é capricho, gente. Né? Não é nada mais que capricho. Silo bem feito, bem vedado, bem tapado, né? Cercado com cerca elétrica. Precisa ter capricho com as nossas silagens. Né? E agora, para finalizar, eu quero fazer um questionamento. Silagem de milho, gente, será que é tudo igual? Né? Isso aqui é um trabalho realizado por professor Tiago Bernardes, da UFLA, onde, junto com o pessoal lá, eles avaliaram quais fazendas assistidas por técnicos, avaliava a composição da silagem que eles tinham na fazenda. E o impressionante é esse resultado. 58% das fazendas acompanhadas por técnicos não analisavam a sua silagem. Né? É um negócio incabível. Né? Na pressão que a gente vive hoje por rentabilidade, 58% das fazendas assistidas por técnicos não fazia bromatologia da silagem, né? E trata a silagem, às vezes, todas de forma igual. E não é isso que a gente vê nesse quadro aqui, né? O que a gente pode notar nesse quadro aqui é o seguinte, que a gente tem 3 silagens, uma silagem ruim, uma silagem média e uma silagem muito boa, né? Com nível de matéria seca adequado, né? Com nível de amido maior, com a fibra mais digestível, e que mostra, no final das contas, que o produtor, de uma dieta para outra, ele economizou 800 gramas de fubá. E ele saiu de um custo de uma dieta de R$ 16,40 e voltou para um custo de R$ 16,05. Então, nós precisamos ter foco nas análises das silagens que a gente faz. Por quê? Silagem, no final das contas, em termos de bromatologia, não é igual, a gente está cansado de saber disso. Né? E para finalizar, eu acho que eu conversei demais, né? Mas eu já
Eu já peço desculpas vocês aí, acho que eu excedi um pouco o tempo aqui, mas é que o papo é bom, o conhecimento é legal, a gente está aqui para difundir mesmo, mas o recado final que eu quero deixar para todo mundo aí é que vamos cuidar bem das nossas silagens, né? É um alimento que custa tanto para o produtor para ser feito, então a gente precisa de fazer com carinho, fazer com zelo, né? Não precisa de exagerar também, não precisa ser igual esse produtor aqui que colocou até telha em cima do silo, mas vamos fazer com carinho, vamos fazer bem feito e vamos colher os lucros que essa silagem pode gerar para a gente, né? Como mensagem final aqui, eu quero deixar para todo mundo aqui, é que se você não tem tempo para fazer bem feito, como terá tempo para corrigir ou fazer de novo, né? Então, muitas vezes, a gente visita o produtor reclama de tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer assim, não tem tempo para fazer uma bromatologia, não tem tempo para fazer uma análise solo, né? Mas que dia que ele vai ter tempo para fazer isso de novo, né? Para tentar, para fazer isso bem feito de novo, né? Mensagem final que eu queria deixar para vocês aí. E do mais, agradecer a turma da Leite Pel, principalmente, agradecer a todo mundo que acompanhou essa live. Espero que eu tenha podido agregar alguma coisa para todo mundo que assistiu, né? E do mais é isso aí mesmo, né? Obrigado a Isso, todos. isso aí, Raul, muito bom. Eu acho que tudo que você abordou aqui, a turma que está acompanhando aqui no chat ficou muito entusiasmada, sabe? E eu quero aproveitar esse momento aqui, até em respeito às pessoas, mesmo que você falou aí que está avançando um pouco a hora, mas é como você mesmo disse, o compartilhar conhecimento é sempre muito positivo, agrega muito, né? Antes de eu fazer alguns comentários aqui do pessoal que está te prestigiando, eu vou direto nas perguntas, tá? Beleza. E você vai acompanhando aí Uhum. as perguntas para você falar um pouco a respeito. A Tranquilo. Luana Seara está desejando boa noite e está dizendo assim: gostaria que você falasse um pouco sobre Stay Green. Stay Green. O que acontece? Stay Green é uma característica que determinados híbridos têm de manter a folha verde, né? Manter a planta mais verde e tá com o grão no ponto de ensilar, né? Então, o que que acontece? Quando a gente vai posicionar um híbrido de milho, a gente procura materiais que tenham esse stay green acentuado, ou seja, que tem essa característica de manter as folhas mais verdes e o grão esteja no ponto de fazer essa silagem. Qual que é o benefício desse stay green? Quando você tem plantas com stay green acentuado, consequentemente, você vai ter melhor condição de digestibilidade de fibra. É uma característica que indiretamente está um pouco ligada à digestibilidade de fibra, entendeu? Isso aí, eu espero que... Excelente, Raul, muito bom. Temos aqui o RR Motoboy, que está perguntando qual a melhor pastagem para consorciar com o milho. O que você tem a dizer sobre isso? Ó, melhor, o que a gente tem hoje, esse consórcio pensando... Se esse consórcio for pensando em ter uma pastagem, fazer uma integração lavoura-pecuária, né? Que é você aproveitar o pasto depois para você conduzir suas vacas, ou formar uma pastagem, aí você tem várias, né? Tem Mombaça, tem Braquiarão, MG5, Piatã, mas pensando em melhoria de solo, que é o tema que a gente abordou mais no início, aí a gente tem um cargo-chefe que é a braquiária rosiziense. Por quê? Ela tem uma produção de raiz muito acentuada, né? Ela consegue produzir muita massa de raiz e consegue produzir uma massa foliar menos lignificada, que auxilia no manejo de dessecação e no manejo do plantio que você vai fazer no próximo ano. Cargo-chefe é braquiária rosiziense, pensando em melhoria de solo.
Hoje, a gente tem outras opções boas. Tem Piatã, por exemplo, que é uma opção boa para entrar no lugar da Rusiziense, que ela tem característica de raiz parecida com o Rusiziense. E se o cara quiser fazer uma safrinha de arroba de boi, que é o quê? Fazer um pastejo pós-colheita de silagem, a Piatã, a Charaez, em alguns casos, vai conseguir entregar uma lotação animal maior. Excelente, Raul. O Eduardo Soares. Qual braquiária é melhor para palhada? A Rusiziense, sem dúvida nenhuma. A Rusiziense, né? No mesma linha de raciocínio. Muita raiz e palha pouco lignificada. Porque às vezes eu faço com mombaça, por exemplo, essa cobertura de solo, a hora que eu for plantar o próximo ano, eu vou ter dificuldade operacional. A plantadeira não vai conseguir plantar bem, eu vou ter muita toceira. Então, eu gosto da Rusiziense por causa disso. Ela é uma bomba de raiz, é uma bomba de descompactar solo, você entendeu? Muito eficiente. E a palha da Rusiziense é pouco lignificada. Então, ela vai gerar pouco impedimento físico para fazer o plantio direto. Excelente, Raul. Muito bom. Temos aqui a pergunta do Pedro Lucas. Qual seria a temperatura ideal para um plantio? Temperatura ideal. Assim, temperatura ideal, se a gente pensar em temperatura ambiente, pensando em milho, seria temperaturas acima de 15 graus, entendeu? Temperaturas acima de 15 graus, você vai ter uma germinação adequada, você vai conseguir produzir a lavoura bem. Agora, quando a gente vai avaliar a temperatura de solo, aí a conversa já é mais diferente. Porque geralmente eu estou O ideal seria que eu tivesse um solo em torno de 25, 30 graus, mas isso é impossível. Então, se for considerar ideal, 25 a 30 graus. Mas temperatura de solo nesse ambiente, às vezes é só se você tiver palha protegendo, só se você tiver palhada, né? Muito em relação a isso. Temperatura ideal para plantar, acima de 15 graus, você planta, nasce, né? Ideal para semente ali, 25, 30 graus, coisa nesse sentido. Perfeito. Vamos lá. O Gleiston Lacerda. O que você me diz sobre o Biomafós desenvolvido pela Embrapa? Biomafós, não tenho muito conhecimento com esse biomafós. Não estou muito inteirado desse biomafós ainda, não. Essa questão, o Gleitz é amigão nosso, depois eu Isso. vou dar uma pesquisada e vou ligar para ele aí para a gente ver. Vai ter outras oportunidades para Com estreitar esse certeza, com assunto, né? certeza. Muito bom. O Pedro Lucas tem mais uma pergunta aqui, ó. Então, essas diferenças citadas, foi mais ou menos no meio da sua apresentação, Raul? Uhum. Então, essas diferenças citadas podem beneficiar ou prejudicar a planta? Eu não lembro exatamente o que está se referindo, mas foi mais ou menos no meio da apresentação. Diferenças, como que é? Repete para mim. Essas diferenças citadas podem beneficiar ou prejudicar a planta? Fica difícil responder essa pergunta, né? Porque Mas eu conheço o Pedro. O Pedro o Pedro Ele é pode me ligar próximo no aí. particular depois e nós conversar. Isso. Eu falei essa pergunta, mas que talvez você lembraria de algum ponto. Uhum. Tranquilo. A Maria Tereza, eu acho que eu lembro até da Maria Tereza no nosso Instagram, sabe? Se não me falha a memória. Ela tem uma pergunta aqui, ó. Qual a profundidade ideal para o enraizamento e não correr o risco da planta deitar quando é realizado o plantio direto? Ó, boa pergunta. Até foi uma coisa que eu esqueci de falar lá na plantabilidade. O que acontece? Profundidade ideal de milho, entre 4 e 5 centímetros de profundidade. Agora, a questão de tombamento não necessariamente está ligada à profundidade de plantio, né? A questão de tombamento está ligada à praga de solo, né? Larva alfinete, por exemplo, está ligada à doença de como, né?
não vai ser muito relacionada à profundidade de plantio, questão de tombamento. O que eu posso falar? Ideal 4 a 5 centímetros. Por quê? Eu prefiro, às vezes, até um pouquinho mais fundo do que muito rasinho ali, 3 centímetros, 2 centímetros. Porque a raiz do milho tem uma estrutura chamada, acho que é eu não vou lembrar agora, mas essa estrutura é muito importante para o formamento das raízes. E ela precisa de uma profundidade aproximadamente de 4 a 5 centímetros para ser bem formada, né? Então, resumindo, profundidade, 4 a 5 centímetros. E não tem muita relação profundidade plantio com tombamento, não. Perfeito, Raul. Lucas de Magalhães, tem alguma diferença de silo em trincheiras e silo bag? Tem diferença. O que eu posso falar? Se você pensar em termos de perda do processo de ensilagem, o silo bag é o melhor silo em eficiência, em termos de menos perda do que o silo trincheira. Por quê? Às vezes, quando você está fazendo o silo bag, você vai colocando a massa ensilada numa máquina, espécie de um enchedor de linguiça, e essa máquina ela vai colocando a silagem dentro do bag, né? E a hora que enche o bag, essa máquina simplesmente veda esse bag. Então, o que acontece? Você diminui aquele período de respiração que a silagem sofre. Você entendeu? Então, você tem menos perda pela fase aeróbica que acontece na silagem. Então, se você pensa em perdas, o silo bag é muito mais eficiente que o silo trincheira. Só que o silo bag tem outras dificuldades operacionais que a gente sabe. É mais difícil para o cara depois fazer um arraçoamento, né? Encher vagão, né? Desensilar. Então, tem outros pontos negativos. Mas a vantagem que eu acho do silo bag é esse. Se você comparar resultado de pesquisa de perdas de silagem em silo bag e de perda de silagem em silo trincheira, silo bag é fenômeno. Show de bola. Vamos lá, vou fazer aqui só mais 2 perguntas, e aí a gente repete, inclusive, o teu e-mail, né, Raul? Se o pessoal quiser perguntar alguma outra coisa, vai ter essa oportunidade. O Bruno Nolasco, nos micronutrientes, magnésio, zinco, selênio, boro, como fazer o cálculo da adubação? E eu tenho uma pergunta conjugada nessa. Análise de solo, foliar ou gasto por tonelada de silagem a ser produzida? Repete a pergunta, por favor, a questão dos micros. É isso, nos micronutrientes, magnésio, zinco, selênio e boro. Como fazer o cálculo da adubação? Os micronutrientes eu levo a mesma questão daquelas tabelas que eu mostrei lá em termos de extração. Aquelas tabelas lá não está considerada a extração de micronutriente. Mas se a gente procurar, né, em dados de tabelas de extração versus produtividade, você vai encontrar o que a planta de milho vai extrair também em termos desses micronutrientes. O que eu tenho feito na prática é sempre trabalhado com a adubação de plantio enriquecida de micronutrientes, né? Principalmente os micronutrientes que são mais deficientes aqui na região nossa, que é principalmente boro e zinco. Então, como que eu trabalho hoje? Faço as minhas adubações, adubação de plantio vai enriquecida com zinco e boro, né? E se houver alguma deficiência constatada em análise de solo ou constatada em análise de folha, às vezes faz uma formulação de adubação diferente, contando esses micos, e também sempre trabalho com complemento via foliar. Faço complemento de, por exemplo, molibdênio, que é um nutriente absorvido em pequena quantidade pelo milho, mas é muito importante complemento foliar, né? Uma deficiência, às vezes, de manganês, complemento foliar, mais boro e zinco na base. Esse é o básico que a gente trabalha.
Excelente. E a última pergunta, Raul. Na safrinha de sorgo, quando se planta o sorgo gigante e qual o tamanho ideal para a colheita? É mais uma pergunta do Gleidson. Gleidson Ó, Lacerda. flor gigante é o seguinte, na safrinha, fazer a colheita dele assim que ele emitir panícula, que é soltar o cacho, né? Soltou o cacho, você pode esperar, às vezes, aquele cacho entrar em maturação, mas o sorgo gigante ele tem uma característica que é o cacho é muito pobre em termos de grão, então ele representa pouco na qualidade de silagem, mas eu, particularmente, quando trabalho com o sorgo boliviano na safrinha, eu faço a colheita dele a partir do momento que ele solta o cacho, que ele solta panico. Agora, sorgo boliviano plantado no verão, ele não solta panícula, ele não solta caixa. Então, o ponto de colheita dele no verão, 110 dias depois do plantio. Excelente, Raul. Quero lembrar a todos aí que estão acompanhando a nossa live, tem muitas manifestações aqui, viu, Raul? Pessoal prestigiando você, o Paula Rocha aí, ó, da Leite Pel, te dando os parabéns. Fábio Soares, grande companheiro aí seu, né? Até de comitiva. Grande. A grande, desejando dando parabéns para você, apresentação muito bem feita. O Clécio Pereira, RTV da Sementes Agroséries, também prestigiando sua palestra, dando os parabéns aqui. Jorge Campos, ótima explanação. O Juninho também, apresentação top. A tua família está presente aí também, ó. Tua irmã te dando os parabéns. Pessoal lá, até de Buritizeiro, acho que o Samuel Sena, acho que ele é filho lá do Giovanni, né? Tá aqui firme. Enfim, muitas manifestações. O pessoal gostou, prestigiou muito aqui, ficou muito feliz assim com a sua participação, com o seu compartilhamento, você ter tirado o seu tempo, né? Você continue sendo esse profissional competente, esse especialista, como diz, com bastante conteúdo e boas práticas para poder ensinar. Eu queria só, Raul, só lembrar o pessoal que quiser fazer o contato com o Raul, raul@leitepel.com.br, né, Raul? Eu queria, assim, só para finalizar, você pode falar quais são as vantagens hoje do agricultor, de quem vai plantar uma lavoura, que vai produzir, quais são as vantagens de ter hoje a equipe Leite Pel do lado dele? Porque a gente sabe que a equipe Leite Pel Agricultura dá esse suporte desde o planejamento até a colheita, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que a equipe Leite Pel Agricultura faz e como que o produtor, o agricultor, estando do lado da equipe, a equipe junto com ele, a equipe Leite Pel junto com ele pode sair na frente, né, e buscar a lucratividade do negócio. O que acontece? A equipe Leite Pel Agricultura hoje, ela presta um serviço conjugado à equipe técnica veterinária. Então, o que a gente quer? A gente quer, na verdade, um casamento perfeito do produtor, tanto de leite como de corte. Que é o quê? Ter um produto de qualidade na fazenda, né, em termos de ração ou os produtos agrícolas, aliado a um uso eficiente desses produtos, entendeu? O uso eficiente desse produto é acompanhado com as técnicas que a gente leva para o produtor. Ou seja, se a gente pensar em silagem, tudo que a gente falou aqui hoje, a gente aplica ao produtor, né? A questão da peneira para ver tamanho de partícula, teste para ver processamento de grão, parte de análise solo, análise foliar, então acompanha tudo. Então, nada mais é do que o trabalho complementar à equipe de veterinário associado a produtos de qualidade. E o resultado a gente literalmente vê no campo, né? A gente tem visto muitos resultados surpreendentes, satisfatórios. O que eu posso deixar de recado final é que 10 anos que eu estou formado como agrônomo, 10 anos muito envolvido com leite, muito envolvido com essa parte de silagem, e posso
falar com vocês que tem produtor investindo no momento de crise. Quem são esses produtores? São os produtores que acreditam em tecnologia, acreditam em assistência técnica, produtor que tem planejamento na ponta do lápis. Então, tem lugar para muita coisa boa, tem lugar para muito cara bom. E a equipe técnica da Leite Pel, com os produtos, está vindo aí para somar em cima disso tudo. Excelente, Raul. Mais uma vez, muito obrigado por você dispor do seu tempo, né, nessa noite. Fico muito feliz. E essa live, né, o conteúdo, o vídeo, a gravação dessa live vai estar disponível no nosso canal. Inclusive, você que está aí nos acompanhando e não se inscreveu no canal Leite Pel Agro, aproveita aí esse botãozinho aí, ó, embaixo aí, do lado direito da sua tela, né, quem está aí no notebook. E se inscreva no nosso canal. Todas as outras nossas redes sociais, a gente está sempre compartilhando conteúdos, né? Tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Leite Pel Agro, tá? Passam a acompanhar a gente lá e acessem o nosso site leitepel.com.br.